estamos começando mais um Pode Saber, o podcast que a gente ama. E hoje nós vamos falar de uma profissão, sobre mitos e verdades, o que realmente faz essa profissão. E essa profissão nada mais é do que o serviço social, gente. Nós estamos aqui com a convidada Clara Pereira. Seja muito bem-vinda, Clara. Obrigada, meninas, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Vou me apresentar um pouquinho, então, falar um pouco sobre a profissão, né? Muito o bem. Assistente social, dentro da assistência social, no âmbito da educação, da saúde, dentro da própria política, né? E como essa profissão vem tomando proporção, né, no dia a dia. Então, assim, meu nome é Clara, sou formada há praticamente 10 anos, me formei em serviço social, o profissional de atuação é o assistente social, e ele atua dentro da política primordial, assim, dentro da assistência. Então, dentro da assistência social, ele tem serviços tipificados, ele tem a própria política em si. E, no decorrer, assim, do desenvolvimento da sociedade, foi percebendo a dificuldade em demais áreas, como, por exemplo, a atuação na saúde veio primeiro, então, profissional dentro do âmbito de hospitais, dentro do âmbito de postos de atendimento. E, recentemente, nós tivemos a regulamentação dentro da área da educação. Então, é uma área nova, onde os assistentes sociais atuam dentro da educação, tanto na escola de educação especial, que já vem atuando há um pouco mais de tempo, como nas escolas de ensino regular, devido às expressões da questão social, né? Que é onde o profissional trabalha. Sim. É vasta, né? E além, né, de ser uma referência para nós como assistente social, também existe a Clara Mãe. Eu sou mãe, tenho meus 3 filhos, o Guilherme, a Maitê e a Iris. Eles fazem parte do meu dia a dia, eles compõem o meu ser, tanto a parte profissional, eu me inspiro neles também a cada dia, porque eles são a minha motivação. E tem a questão do ser mãe, do cuidado, de como você trabalha isso dentro de casa, né? Eu venho... a parte profissional, eu trabalhei quase 7 anos dentro de uma escola de educação especial, vivi muitas coisas, muitas experiências. Então, isso a gente traz para a vida pessoal, um pouco da vida pessoal a gente também acaba levando para a vida profissional. Não tem então, como, né? são assim, práticas que elas são muito semelhantes, né? Eu sempre falo nos atendimentos que eu faço que... o primeiro exemplo que eu tenho para utilizar é o meu, dentro das minhas vivências pessoais, e tento trazer para o âmbito profissional também. Às vezes, a aflição de uma mãe, a gente se coloca no lugar dela, é a aflição que a gente, quanto mãe, também tem. Então, é assim, bem misto mesmo. Eu acho que a gente tem que ter esse olhar, né? Porque... é o filho de alguém, é a mãe de alguém, sempre tem alguém, né? Então, essa experiência de ser mãe facilita, né? De Sim. ter empatia, né? De se colocar no lugar do outro, exatamente. Sim. E vai muito de encontro, né, com a tríade da editora, que é saúde, educação e família. Então, assim, a família é a base para que essa tríade consiga, né, ter um bom relacionamento, evoluir. E você, na sua área, a base familiar é a sua matéria-prima de trabalho, né? O campo de atuação do assistente social, na verdade, ele vem focado nas famílias mesmo, né? O trabalho com as famílias, o autoconhecimento, o conhecimento dos direitos, o conhecimento das responsabilidades, o papel primordial que a família tem, olhando para a questão da educação especial, dentro da pessoa com deficiência. A família, às vezes, ela não tem a compreensão de como ela contribui, até mais do que os profissionais, dentro da evolução desse paciente, desse filho, desse aluno, enfim. Porque, assim, dentro da experiência que eu trago, assim, de educação especial, a gente percebe que a família, às vezes, ela coloca uma expectativa muito grande dentro desse profissional, dentro desse professor, dentro dessa terapeuta, só que ela não entende que a responsabilidade maior daquilo é dela, porque ela pensa assim, nossa, mas ela tem uma formação, mas ela tem uma especialização, ela coloca os profissionais como se fossem uma divisão, assim, um pedestal. E, na verdade, o profissional ele está ali só para fazer a mediação mesmo entre aquela família. Né? Porque a prática com aquela criança, com aquele adolescente, aquele adulto,
Quem são as famílias, né? Então, eu acho que se eu pudesse, assim, trazer um outro olhar para essas famílias, seria isso, em questão de entender que o papel primordial é da família. A contribuição comenta, né? que ela traz, a riqueza de detalhes dentro, por exemplo, assim, na prática profissional, trabalhei com treino parental. Dentro do treino parental, a gente chama a família, ela vem para o ambiente da instituição, traz informações e a gente tem a prática com aquele paciente, com aquele aluno dentro da organização. E a informação que a família traz, muitas vezes, não condiz com a prática que a gente tem dentro da organização. E a gente fica assim, enquanto profissional, epa, mas parece que não é a mesma criança, não é o mesmo adolescente. Idealiza, né? Ele traz uma idealização. E, não aí, a hora que você vai para o ambiente familiar, você começa a perceber que tanto aquele paciente na organização, na instituição, na clínica, enfim, quanto em casa, é a mesma. Só que a visão da família, ela vem, às vezes, distorcida por não entender, por não aceitar até o processo mesmo de entendimento daquela deficiência, daquele transtorno que a criança tem e que ela tem o mesmo padrão de comportamento em todos os ambientes. Então, a família tenta mascarar de uma certa maneira, e quando a gente vem com esse treino parental, a família vai percebendo que em todos os lugares é a mesma coisa e que a gente tem que caminhar junto, né? Não é uma disputa onde na escola ele é melhor, em casa ele é melhor. Não, todo mundo trabalhando junto para ter um bom desenvolvimento. A gente sempre gosta de falar sobre isso, né? Dessa tríade. E até minutos antes do podcast, a gente fica aqui conversando um pouquinho. Nos bastidores. A gente estava comentando sobre isso, né? A questão até da genética. Então, na maioria das vezes, quando você vai realizar uma investigação, você vê que o ambiente, o processo ali faz parte de um contexto não só de questões orgânicas, mas genéticas também. Sim. Então, para ela tá tudo certo. Sim, ela não vai ter como adquirir mais, né? Porque ela tem aquele limite. Sim, assim, eu fiz um atendimento com uma família onde, assim, vou até trazer, assim, uma experiência. A avó tinha deficiência, a mãe tinha deficiência, a tia tinha deficiência, o filho tinha deficiência, só que assim, devido à condição deles de entendimento, ninguém entendia que aquilo era uma deficiência. Minha mãe demorou para aprender a ler e escrever. Ela foi ler e escrever com 14 anos. Nossa. Ela teve um desenvolvimento com 15 anos. Ele tem só 9. Ele ainda está no tempo. Então, assim, eles não... pela simplicidade, pelas limitações, pela deficiência de um todo ali, no cenário familiar, eles não tinham condição de entender. Na realidade, o contexto deles, não com a realidade mesmo de um todo, né? Sim, aí Porque, então, se a mãe aprendeu com 14, o filho ali com 9 tá tudo estava bem. dentro da expectativa. Mas, às vezes, até uma falta de informação. Não Sim. né? Por falta de querer ajudar e ir atrás. Aí é onde exatamente o profissional entram, né? de serviço social, o assistente social, entra nesse campo de atuação. Ele vem trazendo todas essas informações para as famílias. Olha, mãe, a gente entende e respeita a história da sua família, mas existem etapas, existem marcos dentro da... A gente traz outras profissões, dentro da psicologia, dentro da pedagogia, o desenvolvimento é esse, o esperado é isso, a tolerância é essa, então a gente precisa entender tudo isso, né? E a gente vem trazendo essa consciência. Clara, e como que vocês entram dentro das famílias? Então, qual que é o caminho para vocês chegarem, né, a essas famílias que estão aí com essas dificuldades em relação ao aprendizado? Então, é por meio da saúde, é por meio da educação? Como? Explica um pouquinho. Olha, assim, né? Normalmente, quando a criança, numa rede regular de ensino, vamos trabalhar com a rede regular de ensino. A rede regular de ensino, ela identifica, ela acolhe essa família. E provavelmente ela vai direcionar, por exemplo, já foi atrás de um laudo, uma escola de educação especial, enfim, vamos trabalhar com a hipótese que a criança já tem um laudo e foi para dentro de uma organização. Então, o profissional de serviço social, ele é o primeiro profissional a receber essas famílias.
E dentro das práticas da profissão, a gente vai criando o vínculo com essas famílias. Porque se a gente não cria vínculo, se você não acolhe, se você não recebe essa família, você não trabalha. Não consegue. Então, o segredo para a gente conseguir trabalhar com essas famílias de maneira efetiva, sem ser de uma maneira invasiva, sem trazer exposições, sem trazer constrangimentos até mesmo, né? Você tem que fortalecer esses laços. Então, o profissional de serviço social, nesse momento, ele vem para trazer aquela liga entre a família e as equipes, tanto de educação quanto de saúde, enfim, as equipes assim que vão trabalhar com aquela criança. Porque, às vezes, assim, por experiência profissional, muitas vezes o profissional ali, o fisioterapeuta, a fonoaudióloga, a TO, terapeuta ocupacional, tem assim um campo muito grande de conhecimento dentro da sua área. Só que ela não tem tato, assim, jeito de falar de uma maneira mais lúdica com essa família. Relacionamento. Né? Exatamente, de trazer... a mãe chega e pergunta, meu filho vai falar? Ela vai trazer o que é dentro da profissão dela. Técnica, né? Não vai falar por isso. Então, é um caminho que você tem que percorrer com essa família para que ela entenda as dificuldades, para que ela tenha uma resposta que não seja tão dolorosa. Que você entende, a família chega com um laudo, um diagnóstico, um papel, mas ela não entende a proporção daquilo ao decorrer da vida. E ela doloroso, não entende que uma criança hoje, com 4 anos de idade, com autismo ou com deficiência intelectual, um atraso de linguagem, né, na comunicação, o que isso pode acarretar lá na frente? Ela ainda não entendeu esse caminho, porque ela ainda não viveu. O profissional que tem essa prática que tem que trazer essa visão, né? Então, às vezes a maneira que é apresentado, a família nem dá continuidade, assusta, e enfim. Não vai ser parceiro do tratamento, porque né? Não vai ter essa compreensão. Meu filho, a fono falou que ele não vai falar. Então não vou nem estimular. Então não vou levar, vou perder um tempo, vou investir para que ele não vai falar. Ela não entende que tem outras questões, a comunicação alternativa, uma comunicação que pode ser feita de forma funcional, até mesmo a alfabetização. Muitas famílias chegam e falam assim, vai ler e escrever? Olha, pai, talvez ele não tenha condições de ler e escrever, mas ele vai ter uma condição de aprender, trocar de roupa, de conseguir ir a um banheiro, de fazer suas atividades de vida diária. Habilidades básicas. Exatamente. Isso, né? Eu sempre perguntava para as famílias assim, o que vai te importar mais lá na frente? O seu filho ler e escrever ou saber ir ao mercado, fazer uma compra, conversar com outras pessoas, pedir uma informação? Então, assim, não estou romantizando, mas é trazendo um outro lado, porque essas famílias precisam, né, do ser humano. Exatamente. Antigamente era assim, tem deficiência, então vamos deixar aqui quietinho. Não vamos dentro mexer. do contexto social, não é só o pedagógico que a gente fala, né? Não. A palavra mesmo já fala, né? É o social, a socialização, é a convivência. Então, como que essa criança ela vai, né, se comportar futuramente aí diante da sociedade? Porque elas não terão os pais para sempre, as famílias, né? Hoje a gente busca muito a qualidade de vida, né? E não o quantitativo. Sim. E eu sempre trago, assim, uma experiência, assim, principalmente na questão do autismo. São famílias que elas já vêm de um histórico muito doloroso, porque, igual a gente fala, o autismo ele não tem cor, ele não tem forma, ele não tem características físicas. Não vem com manual, né? Ele simplesmente aparece. Sim. E essa família tem que ir lidando com tudo isso. Ainda mais assim, quando é um autismo regressivo, que ele vem de uma maneira muito, né, agressiva mesmo. A criança estava dentro do processo de desenvolvimento, de repente, deixou de falar, deixou de ter contato visual, deixou de ter contato social. Então, assim, são famílias que elas já vêm armadas. Porque elas já vêm de uma luta muito grande. Porque, igual assim, sempre escutava, esse menino não tem limite, esse menino grita, esse menino pula, esse menino não para. Muitas famílias traziam esse relato, até entender e chegar num resultado de um laudo, né, para trazer o norte. Então, são famílias que vêm, às vezes, com a guarda bem alta, e você tem que ir achando brechas para conseguir entrar
e entender e trazer, porque às vezes, igual eu escutava de um colega, um profissional, só ataca quem tem medo. Então, o medo da rejeição, o medo de não ser aceito, o medo que essa mãe passou de deixar esse filho na porta de uma escola de ensino regular. Quais são os desafios que ele vai passar ali? E eu acho que um dos desafios também trabalhar com a família é os próprios preconceitos que ela tem de si mesma. E isso a gente vivenciou, Muito. Né, na sua área, mais ainda, Muito. porque é um dos grandes desafios, né? O próprio preconceito que ela coloca, as próprias barreiras de defesa. Sim. E isso prejudica o desenvolvimento da criança, o tratamento, a expectativa. A negação, essa negação que as famílias às vezes trazem. Mas ele é autista, mas ele não tem uma deficiência intelectual. Sim. Ele é autista, ele tem uma deficiência intelectual, mas não precisa de uma medicação. A medicação é um grande desafio nas famílias, né, Clara? Demais. Infelizmente. É um grande desafio. E é uma escadinha, assim. Primeiro, né, o desafio é o acolhimento, ter essa família mais próxima da equipe. E depois, realmente, assim, ela ser responsável pelo tratamento. E um dos tratamentos, em alguns casos, né, é a medicação. Para que essa criança consiga desenvolver com os outros profissionais, né? Igual assim, pra né? auxiliar, né? A medicação, Mas é um gente. grande desafio a medicação. Mas eu sempre falava assim, mãe, porque normalmente a conversa é com a mãe. Mãe, eu preciso te dizer algumas coisas. Eu sempre falava assim, como você quer que o seu filho aprenda a ler, a escrever, a pegar num lápis, ele não senta. Habilidade básica. Ele não senta. Ninguém aprende a ler e escrever correndo, pulando, brincando. Eu falei, então, às vezes a medicação, não é que a medicação vai fazer ele ler e escrever, mas a medicação vai dar condições para que ele consiga atender os requisitos básicos. Sim. Entende? Então, assim, é um desafio muito grande que as famílias não entendem. Ele não dorme a noite inteira, mas acorda cedo. Ele não vai ter um dia produtivo. E assim, um dos grandes mitos e verdades, né, em relação à sua profissão é que a assistente social, ela distribui cesta básica. Sim. Não é? Sim. É verdade. Super É verdade. Não mito. é? Super mito? É um super mito. Mas, assim, é uma profissão que ela é a base de entrada para os outros profissionais atuarem. Sim. Olha que importância. Mas, assim, até dentro de equipes que eu já passei, até mesmo os profissionais, colegas, assim, de outras profissões, né, eles não entendem a função do assistente social. Eles não veem esse meio de campo que o assistente social faz para chegar Não valorizam essa importância. Não. Então, mas a assim, assistência social é a parte da humanização, né? Sim. É a parte humana, sim, né? porque do conflito ali, daquela experiência, daquele momento da família. sim, e até a questão assim da cesta básica. Nós somos uma política, nós temos uma política nacional de assistência social, nós temos conselhos de direito, nós temos toda uma estrutura dentro da assistência social. Sim. Que nos traz um norte. Por exemplo, assim, as organizações da sociedade civil com atuação dentro da assistência social. O profissional primordial para a realização do trabalho é o assistente social. Dentro da tipificação nacional de serviços socioassistenciais, dentro da NOB RH SUAS, que traz as equipes de referência, o assistente social é o profissional primordial. É primordial. Não é só a questão do neurodesenvolvimento, né? Vocês também fazem essa parte social de famílias ali vulneráveis. Sim, o né? assistente social ele trabalha com a expressão da questão social. O que é a expressão da questão social? É a desigualdade social, é a fome, é a pobreza, é a miséria, é o racismo, questões de preconceito. Então, a gente trabalha com essas expressões. O que vem oriundo dessas dificuldades da sociedade, dessas vulnerabilidades da sociedade, o assistente social trabalha com tudo isso. Então, eu até brinco, tudo que não tem dono acaba na assistência social. Não sabe a saúde, por exemplo, às vezes não. O que nós vamos fazer? Internou, não sabe para onde vai, como fica. Assistente social vai fazer essa articulação. Sim. Então, tudo acaba dentro da assistência social. Todas as políticas deveriam ter, de fato, a atuação do serviço social dentro do berço assim, das suas políticas. E todo o setor público hoje tem?
Por exemplo, como que as famílias conseguem recorrer a esse serviço e a esse atendimento, caso elas necessitem até por uma questão mesmo, né, de ajuda mesmo, né, de assistência, de falta de alimento, igual você falou, né, de vestimenta, e que eu acredito que vocês dão esse apoio, né? Sim, dentro da política nós temos os equipamentos no município, né? Todos os municípios eles têm os equipamentos de assistência social. A porta de entrada do serviço é o CRAS, que é a porta de entrada. Então, é onde aquele indivíduo, aquele usuário vai procurar. Primeiramente, ele procura o CRAS, traz a sua demanda, o assistente social e o psicólogo, que trabalha sempre em equipe dentro do CRAS, tem os grupos, tem os atendimentos, a questão de benefícios eventuais também, ela é organizada ali dentro. E depois, vista a necessidade de uma complexidade maior, esses casos podem ser feitos de distribuição dentro dos próximos equipamentos, né, como, por exemplo, o CREAS. E dentro do CRAS também tem as ramificações, por exemplo. No município que tem as organizações da sociedade civil vinculadas à política de assistência social, o CRAS faz esse encaminhamento para um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, faz o encaminhamento, por exemplo, para um serviço que atenda pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua. Ele vai direcionando. Então, dentro da política, todo mundo tem o seu lugar. Todas as demandas, elas vão ser trabalhadas. O CRAS, ele é porta aberta? O CRAS, ele é porta aberta. Então, uma pessoa pode chegar e fazer o cadastro e quero passar... Isso, aí pode ser que cada CRAS tenha a sua especificidade, né? Por exemplo, dos profissionais, mas é a porta de entrada e a porta aberta. Nossa. Se você sai hoje, você chega até o CRAS, você não vai sair sem resposta. É tão importante o CRAS, né? E a gente nunca falou sobre isso aqui, diante de todos os profissionais que nós já recebemos. Porque o CRAS, então, ele direciona se é saúde, se é educação. E ele vem trabalhando em conjunto, né? Porque é a própria política de assistência social e ela faz essa articulação. O profissional de serviço social, ele é mediador para muita coisa. Então, assim, é uma demanda, por exemplo, assim, tá faltando da escola. Recebe um benefício de transferência de renda. Está faltando da escola e recebe um benefício. Tem os grupos dentro do CRAS para serem trabalhados isso, né? Essas demandas dessa evasão escolar, o porquê, de que maneira isso acontece, fazer esse controle. Então, todas as demandas das demais políticas acabam sendo mediadas pelo profissional de serviço social dentro do âmbito público, assim, trazendo para o âmbito público, né, de CRAS. Muito então, legal. É bem bacana. É um serviço muito amplo, né? Muito rico, com muitas áreas, com muitas demandas, né? Sim. E só rapidinho, assim, tem uma outra questão. O CRAS, ele é um facilitador, até mesmo assim, trazendo para a questão das pessoas com deficiência, o benefício de prestação continuada, o BPC, que é um direito, né? Então, o CRAS, ele é um facilitador dentro desse... Para direcionar isso. Sim. Direitos e deveres no CRAS. Sim. E então, vocês fazem visitas também, não somente as pessoas vão até vocês, mas vocês também. Sim, as equipes de CRAS também fazem visitas. Dentro da política, assim, isso acontece de maneira assim, no Brasil inteiro, em todos os municípios. Porque a política, ela atua de maneira... igualitária, né? Exatamente. Então, ela traz esse acesso. Então, por exemplo, assim, um leite, uma cesta básica, o benefício de prestação continuada ou situações mais complexas, né, do dia a dia, você vai trabalhar dentro do CRAS. Então, assim, vamos voltar no mito, a questão do mito. A assistente social só dá cesta básica. Não. Não é cesta básica. É verdade, eu falo assim, até... Eu já pensei isso há muito tempo atrás, antes mesmo de estudar, de fazer faculdade, né? A gente não tem esse entendimento, esse Acho conhecimento. que até porque, assim, né, as gerações anteriores pensam dessa forma, né? Sim. Porque, na verdade, a profissão, ela surgiu, assim, era feita uma caridade pelas primeiras damas, lá atrás, o primeiro damismo, então... eram feitas doações, cesta básicas. Começou dessa forma. Nasceu dessa maneira, como uma caridade mesmo, um assistencialismo, só que com o decorrer do desenvolvimento da humanidade, isso foi tomando forma, isso foi tomando nome, né? Então,
transformou em uma política. Ainda hoje nós temos, sim, o assistencialismo, temos organizações que, principalmente organizações religiosas, elas têm muito latente essa questão do assistencialismo, da questão de doação de gêneros alimentícios. Mas é diferente o acesso que vocês Mas têm relacionado às políticas públicas, né? Sim, Enfim, totalmente diferente. Eles são mesmo ali, naquele de forma interna, né? Superficial. Vocês vão adentro. Tanto importante que não é nem reconhecido como parte da política essa questão, né? A gente sabe que ela existe, mas fica assim uma forma vinculada à nossa imagem, mas não é a nossa função, não é o nosso, como que eu posso dizer, nossa essência. Sim, não é a nossa essência. Exato. Nós tomamos uma proporção bem maior, né? É uma profissão que lida com verdades, né? Verdades e desafios. E realidade. O tempo todo. Sim. Porque vocês veem a realidade nua e crua ali das famílias. A realidade Sim. nua e crua é adentrando mesmo na dificuldade, né? Muitas das vezes, na educação principalmente, você observa o comportamento daquele aluno, né? E fala, nossa, mas por que ele bate no aluno? Por que ele tem esse tipo de agressividade? Mas em casa, a mãe é agredida, a mãe agride, né? Sim, e assim, ó... Ele, dessa maneira, então ele reproduz. Vai trazendo. E vocês né? entram em tudo isso, né? Sim, assim, hoje a política de educação, ela conta com um assistente social dentro da sua equipe, né? Mas, assim, a gente ainda está longe de atender a maneira como deveria. Como você percebe que dentro de uma organização, por mais que ela tenha a parte educacional, mas ela tem dentro da sua equipe o assistente social, você tem evoluções maiores. Né? Então, você para e pensa isso num recorte dentro de uma organização. Se você trouxesse isso para dentro do âmbito público, na rede regular de ensino, com o assistente social ali, ele teria que ser o braço direito ali, da questão da coordenação, da questão com os professores, aquele vínculo, aquele tete-a-tete com o professor, a equipe. Entende? Olha, numa reunião, por exemplo, no HTPC, o assistente social está lá à disposição para ouvir esses professores, porque o professor, ele vê tudo. Ele vê a mudança de comportamento desse aluno, ele vê uma agressão, tudo. Ele vê um choro. E até para apoiar o professor e direcionar o professor. A gente, né, recentemente nós recebemos aqui uma professora, né, da rede pública de São José do Rio Preto, e a gente falou muito sobre isso, né? Esse apoio que o professor não tem. E vocês, né, de forma apoio psicológico, mas que vocês têm tudo a ver, né, nessa questão psicológica, né? O professor tá ali com a criança vivenciando. E o assistente social, como braço, vai até ao domicílio. Ele se desloca para entender, aí traz um feedback. Por exemplo, no próximo HTPC, olha, professores, dentro da casa, a gente não expõe, lógico que tem toda uma ética, mas são situações que essa família está passando no momento. Mas vocês HTPC estão ali somente entre profissionais, né? Sim, e aí tem uma troca. Tem as questões éticas, Nossa, olha como que é importante. Então, infelizmente, os municípios não fazem isso. Mas o assistente social está chegando lá, já foi regulamentado. Dentro dos municípios, aqui aos arredores, o assistente social já está na área de atuação na educação. Olha que legal. É algo que foi assim, uma conquista muito grande. Eu, por ter vindo de escola de educação especial e compor equipes de educação, de saúde, sempre vi a importância disso acontecer. É um movimento que não tem para onde fugir. Essas demandas dentro das escolas, elas vão e vêm crescendo cada vez mais, elas vão crescer mais e vêm crescendo a cada dia. Então, não tem como simplesmente fechar o olho e fingir que não existe. E vocês não estão ocupando um espaço de ninguém, vocês estão vindo para somar. Ganhando espaço, né? Gente. Clara, e a gente sempre também coloca em pauta, e dependendo do profissional que vem, né? Em relação à pandemia. Como que foi a atuação do serviço social, né, da assistente social, na pandemia e pós-pandemia? Olha, assim, o assistente social, assim como a saúde, ele entrou como um trabalho essencial. A assistência social não parou. Os serviços não pararam, nós tivemos que fazer algumas adequações, sim,
foram necessárias. Na época, eu estava dentro de uma organização, de 2 organizações. Nós não paramos em momento algum. Você não ficou em casa. Não, fique em casa, Porque as nós pessoas, não ficamos. Evidencia muito a questão da saúde e da educação, né? Mas o serviço social, a questão da assistência também foi muito evidente. Foi bem latente. E, assim, a questão das famílias ficarem sem trabalho, né? Quem era autônomo trabalhava por conta. Então, a escola parou, ficou de maneira online, né? Então, ficou tudo remoto, tudo de maneira online, essas crianças em casa. Tinham algumas que tinham até o auxílio de merenda, né? Questão de refeições. Sim. Mas a gente sabe que isso não foi o suficiente. Então, assim, a questão da pandemia, a gente colhe frutos até hoje. Tem crianças que não deram conta de voltar para a escola. Tem uma questão de faltas expressivamente grandes. Ontem, por exemplo, eu vou falar até, dar um exemplo meu. Fui na reunião da escola do meu filho, a diretora da escola fez uma observação em relação assim, gente, nós estamos formando adultos. São crianças, a etapa 1, mas nós estamos em formação. Deu um vento, não manda para a escola. Então, não manda para terapia, que não manda para a escola, Tá que não... etapas, Não, quer né? ver, Faz choveu, parte. Não vai para a já não sai escola. de casa. Esfriou. Não vai para a esfriou, escola. Não vai para a escola. Então, eu falo assim que a pandemia ela trouxe uma facilidade muito grande para burlar alguns sistemas também, como, por exemplo, a educação. A mãe fala, mas ficou tanto tempo na pandemia em casa. Que mal que tem E principalmente faltar um na pouquinho. educação infantil, né, Castrice? A Sim. gente conversa muito aqui, cara, sobre isso, porque a educação infantil é a base, é o mais importante. Ah, mas ele tá no início, não tem problema de faltar. É a fase né? que mais tem que Precisa. ser estimulada, E né? até Investida. questão assim de você formar mesmo essa condição desse indivíduo de entender que ele tem o compromisso, que ele tem que ir para a escola, que tem um horário para entrar, que tem rotina. E vocês Rotina. também ficam em cima dessas famílias que ali tem muitas faltas, Sim, né, com as crianças, são vai entender o encaminhados porquê. também. E às vezes é o contexto familiar, que é o que você falou, né? Da mãe não ter esse apoio. Às vezes, do pai. né, já aconteceu, a criança não tem um grande número de faltas porque a mãe está passando por uma dificuldade de saúde e deixa a criança em casa até como acolhimento para ela, né? Com medo. Como que ajuda, aconteça- como auxílio, né? Que é Sim. errado, mas... Sim. E Mas aí, de acontece. quebra, vocês ajudam a criança, né? A ter mais Família. participação e a mãe. Sim. Então, por isso que é importante eles acionarem vocês, Sim. as escolas. Sim. Porque aí vocês descobrem ali O porquê, né, daquele Porque tem que, por exemplo, assim, vou falar do que eu tenho propriedade dentro de uma organização. Você vê aquele aluno que nunca faltou. De repente, ele começa a ter faltas excessivas. Faltou 2 vezes essa semana, faltou 3 vezes na outra semana, passou uma semana sem vir. A gente tem que fazer um levantamento. Olha, o que está acontecendo? Nunca faltou, está começando a faltar, está com alguma dificuldade. Porque, igual assim, as crianças, elas também trazem as mudanças, né, de comportamento a cada faixa etária que vai passando. Então, a gente precisa entender se é uma questão da criança, se é uma questão da família, se a família está passando por alguma dificuldade, se teve alguma desorganização naquela rotina, né, que aquela família vinha trazendo. Então, eu acho assim, tudo a gente tem que estar sempre atento, né? O assistente social, ele trabalha... Quando eu até brinco, eu falo, olha, quando tá tudo bem, ninguém chama o assistente social. Ninguém chama. A hora que a coisa vai desandando, olha, desandou, vem aqui. Aí a gente tá lá. Mas é isso, né? A base da família é a estrutura que a gente precisa, né? E hoje, cada um de nós teve esse exemplo, essas conquistas, direitos e deveres, né? Então, acredito que você tenha passado por esse processo, a Tabata, eu. A gente vai se construindo nas dificuldades, nas alegrias, nas tristezas, né? E falando em exemplo, a gente soube aqui que você teve uma grande referência para você hoje, né? Escolher essa profissão. Sim. Eu acho que é importante falar, é um legado. Hoje a gente, né, trabalha e vive para deixar um legado. E você, né, recebeu um grande legado e aí tá dando continuidade.
A minha referência profissional, eu falo que ela veio de berço, a minha mãe. Minha mãe é assistente social e eu sempre acompanhei ela. Ela trabalhou em vários segmentos assim dentro da política de assistência social. Ela trabalhou em organizações, ela trabalhou no âmbito público, trabalha até hoje. Então, assim, desde pequena eu sempre acompanhei. Férias do meio do ano, férias do começo do ano, era com idosos, depois com população em situação de rua, era com medida socioeducativa. Ela sempre... Como que ela chama? A minha mãe chama Maria Paula. Maria Paula tá de parabéns. Parabéns, sabe por quê? Porque esses dias a gente comentou que as crianças hoje não se falam mais assim, eu quero ser professor, eu quero ser educador, porque são muitas reclamações que vêm, que eles ouvem, né? Eles ouvem hoje, as referências profissionais, elas não têm sido assim boas. Então, hoje a Clara, ela escolheu essa profissão porque ela teve uma boa referência, porque a mãe foi uma influência boa e positiva. Exatamente. E a gente fala muito aqui sobre isso, né? Os profissionais, eles precisam também sempre olhar o lado bom, o lado positivo. É difícil, a carga é pesada, mas a gente sempre faz uma transformação, a gente sempre consegue transformar e alcançar uma vida, né? E o professor, Exatamente. a gente faz muita palestra, a gente conversa muito com gestores. Eu e a Castrice aqui na editora, né, Castrice? E a gente fala para eles, vocês fazem a diferença, parece que não, mas... E com toda certeza, você não viu só coisas boas dentro da questão profissional da sua mãe, né? As dificuldades também junto com ela. Isso que... E quis fazer a diferença. E quis fazer a diferença, né? Sim, ela é minha referência, ela foi minha referência quando eu fui escolher a profissão e é até hoje, ela sabe disso. E sempre que preciso, eu peço socorro para ela. Mãe, me ajuda em tal coisa, me orienta. Ela atua até hoje, né? Ela é atuante até hoje. Ela tem, quase 40 anos de formação. Nossa. Ela se formou em São Paulo. Na época, o curso nem tinha aqui. Desafios e conquistas da profissão. Olha, o desafio é a questão do reconhecimento profissional. Que o profissional de serviço social ele precisa ter voz, assim como todos os outros, né? Ter um espaço, ser reconhecido como um profissional regulamentado por uma política. Ele precisa ter, assim, a questão de um desafio muito grande é que as pessoas não percebem, assim, a questão da carga emocional mesmo, que o assistente social ele fica que nem uma esponjinha, principalmente quando ele vai dentro do domicílio, das famílias, ele é uma esponja. Ele vai pegar, absorve tudo, ele né? absorve aquele problema, ele tenta achar uma saída, uma solução. Muitas vezes as famílias não entendem essa solução e você demora aquele caminho a ser percorrido, que poderia ser um caminho curto. Não, você tem que cauteloso. ir floreando e trazendo. Cada família de um jeito, né? Sim. Cada família vai te receber e abrir as portas de alguma... Tem uns que nem recebem vocês, eu acredito, né? Já vai... Acontece. Ou recebem depois... Já solta os cachorros, como dizer. E tem aquelas que estão ali de braços abertos, estão realmente pedindo socorro. Sim. Então, vocês até isso têm que... E aí, a carga emocional de vocês também vai ao chão, né? Sim. Pesa. Com E é onde a certeza. gente fala que os municípios, eles pecam em não oferecer profissionais para os profissionais. Exatamente. Cuidar de quem cuida, né? Isso! Então, assim, a gente trabalha cuidando de tantas coisas e, às vezes, a gente fica realmente com uma sobrecarga aí grande. Uma experiência marcante e inspiradora na sua vida profissional. Uma experiência marcante, eu acho, assim, que... vou levar para o meu lado profissional e pessoal, né? Mas eu acho, assim, a oportunidade de ter trabalhado com pessoas com deficiência durante tanto tempo foi algo que hoje na minha vida ela me traz, na minha vida pessoal, ela me traz condições para entender melhor os processos, por exemplo, assim, como que eu posso dizer? Se eu não tivesse trabalhado dentro de uma organização de educação especial, talvez hoje eu não daria conta de muitas coisas dentro da minha vida pessoal. Porque, às vezes, são questões que a gente encontra ao decorrer da vida. A gente não escolhe, acontece. A gente não E escolhe. tão pequenas diante não de uma escolhe, situação né? que você já Acontece. vivenciou. Né? Exatamente. Então, assim, é estar preparado. A maior preparação para a vida foi uma oportunidade profissional. Me preparou para a vida. Para uma vida que eu ainda vou percorrer.
É o vocês propósito, né? vocês tudo tem que um trabalham, né, a gente, no geral, que trabalha com essa educação especial, né, eu falo que você, Castrícia, nós somos escolhidos por Deus, né, eu vejo que é um propósito muito grande. É uma grande oportunidade, né? E que as pessoas não têm dimensão, é somente quem passa, vive. quem tá dentro, quem vive dentro de casa, quem vive profissionalmente, né, quem vive igual a gente, influenciando pessoas e auxiliando, trazendo materiais, trazendo, né, soluções, e é muito lindo. Você sai do contexto, daquele contexto do senso comum, você entra dentro de um contexto crítico e observador ao mesmo tempo. Então, assim, hoje eu estava vindo para cá pensando, uma das ferramentas que eu mais construí ao longo da minha vida foi a observação, o silêncio. O silêncio é uma ferramenta, é uma técnica que não tem preço. Que o outro, se souber entender, ele vai compreender e tá tudo certo. E você não precisa falar, se expressar. Não precisa ser falado. O silêncio, ele mesmo diz, né, o que você gostaria de passar. Sim. Então, a observação, o silêncio, ele é uma ferramenta muito mais poderosa do que aquela questão de explanação, de buscar justiça, né? Então, é muito rico. Eu acredito que ao longo do tempo, a gente vai amadurecendo e vai conquistando essas ferramentas. E o serviço social entra nessa questão, Da né? observação, Muitas vezes né? as pessoas, elas querem ser ouvidas. Outra questão que acontece muito aqui com a gente na editora, né? Mais uma vez eu falo, a gente é entrelaçado aí junto o podcast com a editora, trazendo aí soluções pedagógicas, educacionais. Então, a gente recebe muitos gestores, professores, coordenadores, e muitas vezes elas querem falar. Eles, né, querem E a gente desabafar, observa, né, escuta. Às vezes a gente não consegue ali, a gente trouxe eles, ou a gente vai até eles para fazer a apresentação do material, e o rumo da conversa, eles querem desabafar. Trazer Acolhimento, experiências, né? Exato. Mas eu falo assim, ó, eu trabalhei tanto com crianças, adolescentes, as famílias, e trabalhei numa outra ponta, porque eu trabalhava dentro de uma escola de educação especial e trabalhava num albergue, né, que é com população em situação de rua. E dentro, nessa outra ponta aqui, eu via quantas pessoas que têm uma deficiência, têm um transtorno, e que quando pequenos, não identificados, não estimulados e não tratados. Olha a consequência. E aí acaba numa situação de vício, numa situação de rompimento total de vínculos com essas famílias, e acaba numa situação assim, ó, de extrema vulnerabilidade. Então, eu tinha as duas pontas. Eu tinha lá bem pequeno, aquelas crianças que às vezes tinham questões comportamentais mesmo, bem latentes, e que se você não cuida aqui, você vai parar aqui. Então, a questão da população em situação de rua... só aumenta, né? Sim, população em situação de rua, transtorno mental, questão de vício. O investimento na intervenção precoce, o investimento... Você trabalhar as emoções. Na saúde pública, na primeira infância, né? Eu falo que ele é muito menor do que lá na frente. Sim, o custo aqui, porque hoje você olha e você fala assim, nossa, mas é muito caro manter isso, é um investimento muito alto, mas mais vale você investir, por exemplo, vai intervenção precoce. você investir, por exemplo, num jogo hoje para você trabalhar a emoção hoje dessa criança, desse adolescente, do que lá na frente você trabalhar, além da questão comportamental, um vício, um vínculo rompido. Porque um vínculo rompido, ele é mais difícil e mais caro para você conseguir construir ele novamente do que trabalhar hoje essa intervenção precoce, essa questão com as crianças e adolescentes. Então, vai muito de encontro, Clara, com o objetivo hoje da editora, né? Então, a gente trabalha com jogos dentro das questões da aprendizagem socioemocional. E a gente fala sobre isso. O investimento é muito pequeno hoje do que lá no futuro. É o investimento barra prevenção de situações que podem se agravar cada vez mais. Porque você para e pensa, aquele aluno que está dentro hoje de uma escola e que ele tem uma questão comportamental muito séria, ele vai ser um adolescente. Ele vai crescer. Ele vai ser um adulto.
E aí, o que você faz com isso? Ah, ele bate, mas ele é pequenininho, ele tem 4 anos, mas ele vai ter 9, ele vai ter 10, ele vai ter 20, ele vai ter 30, ele vai ter 50, e você vai ter 70, você vai ter 80, você vai ter 90. Não vai ter controle mais. Então, a gente não assim, tem controle por toda a vida. Então, assim, você vai esperar chegar nos 18 anos e colocar para a rua? Ou você vai tratar isso para que ele tenha condições? É a responsabilidade, né? É tanto uma responsabilidade da família quanto do serviço público, da gestão, né, pública, Da sociedade né? em si, né? Fica muito mais caro para todo mundo, em todos os sentidos, emocional e financeiro. Sim. A gente fala muito sobre isso aqui, né, no investimento dos jogos na base, né? Para que no futuro investir o agora para município, colher ele depois. vai gastar, porque ele vai ter que, né, essa criança ela vai precisar de um tratamento multi com vários profissionais. Então, o que é melhor prevenir, né, do que remediar? Do que remediar, e depois às vezes não consegue remediar. E você fica com essa expressão da questão social, né? Nossa, bem bacana essa linha, né, da criança e também da questão adulta, né? O não tratado. Dentro do meu trabalho com população em situação de rua, eu atendi inúmeros ex-alunos de escola de educação especial. Olha. Inúmeros. E aí, dentro desse percurso... Ah, mas e aí? Por que você veio para aqui hoje? Ah, eu não sei ler e escrever. Estudava numa escola de educação especial. Aí, hoje... Eu falei, e aí? E hoje? Ah, hoje eu fui para a rua, eu fui traficar, eu fui usar droga... Eu roubei, eu matei, eu fui preso, eu saí, eu voltei, sendo que, às vezes, ele só precisava ter sido orientado um pouco mais. Aquela família poderia ter recebido um suporte maior. Eu falo assim, as famílias, não é que todas você vai dar esse suporte aqui. Tem família que vai precisar desse suporte. Tem família que vai precisar desse suporte. São suportes diferentes. Sim. Né? Então, é a questão da equidade também, não é a igualdade. A gente tem que trabalhar a questão da equidade com essas famílias. Cada família, cada aluno, cada paciente, cada indivíduo vai precisar de um suporte diferente ao longo da vida. Hoje, pode ser que eu precisei desse suporte aqui. Pode ser que amanhã eu precise de 2 desse aqui. Como pode ser também que depois, daqui a um tempo, eu precise de um novamente. Então, a gente precisa entender os momentos que essas famílias passam, que essas crianças, esses adolescentes, né? Não tem uma receita pronta. Não. O indivíduo, eu até brinco, eu falo assim, gente, quem tem raiz e não sai do lugar é a árvore. Nós temos pés para a gente poder caminhar, progredir, avançar. Mas dentro do percurso da vida, retroceder, às vezes também acontece. A gente também tem que saber trabalhar com isso, para se né? fortalecer, para que você... Quantas vezes, atendendo crianças, teve um desenvolvimento, estava bem, estava aqui. O pai e a mãe separou. A criança desce. Retrocede. A mãe ficou doente. Acontece. A criança vai retroceder? Até mesmo não só com histórias tristes. Vamos dizer assim, a mãe engravidou. Nossa. Né? Acontece Exatamente. muito. Acontece muito. Eu lembro, né, de alunos meus que iam ganhar irmãozinhos, gente. O comportamento muda, né? Não, voltava ali, tinha que usar fralda novamente. Retrocede, porque, né, é normal. Fui professora de educação infantil. Mordida, chupeta. E aí era isso. Então, são várias questões. É o que você falou, e são os tipos de suporte. É os tipos de suporte. E antes de tudo, a gente precisa... Antes de jogar, a gente precisa fazer com ela um mitos e verdades, pra gente fazer um quebra-gelo, né? Rapidão. Acredito que alguns a gente já tenha explanado, né? Vamos lá. Porque chega também a falar de história triste, né, gente? Eu falo que toda Vamos profissão... jogar também. Eu falo que toda profissão traz essas curiosidades. Essa questão da cesta básica que a Castrinha falou é bem engraçado, todo mundo fala. E além disso, existem outros mitos e verdades, né, que a gente quer fazer perguntas pra vocês, e também nós vamos jogar, né, Castrícia? Com certeza. A gente gosta de colocar no fogo aqui quando vem. Pôr na prática. Agora é inversão de papéis. Então, vamos lá. Vamos lá. Assistente social só trabalha na assistência? Não, na educação, isso é um mito. Tem a educação, tem a saúde, assistência, tem demais áreas dentro do setor público, dentro de empresas privadas também. O assistente social tem atuação. É uma profissão ligada à caridade?
Assim, né? Lá nos seus primórdios, sim, mas atualmente é feita uma outra leitura, né? Então, atualmente nós não somos caridade, nós somos uma política, então não. Precisa fazer faculdade para ser assistente social? Sim, é uma graduação de 4 anos. Isso mesmo, tá enfatiza bom? muito. São 4 anos. Vocês estudam De muito estudo, de muita dedicação, muita prática profissional. Ensinos continuados, porque a gente nunca para, Sim, existem ensinos continuados. E o assistente social, assim, é uma formação de 4 anos, mas que ela vai ao longo da vida, porque a faculdade, ela traz toda uma questão teórica, a questão da metodologia científica, a questão... todos os fundamentos, né? todos os fundamentos, né, da profissão. Mas a prática profissional, cada atendimento é um atendimento. Isso a faculdade não prepara. Então, são situações e situações. Então, cada atendimento ele é único, cada usuário ele tem a sua particularidade e todos eles merecem o nosso melhor. Por isso, o estudo é uma graduação de 4 anos. Até vou ressaltar aqui, assistente social realiza avaliação. Né, Clara? Sim, Isso sim. é muito importante. Nós realizamos, assim... Quando entra assim dentro do serviço social, dentro da assistência social, dentro de um CRAS, seja o serviço social aonde quer que ele esteja sendo executado, o assistente social ele faz uma avaliação, ele tem os dados que ele precisa ter em levantamento para fazer um estudo, para saber de onde essa família está, onde nós iniciamos esse atendimento, para onde nós iremos partir, quais são as metas que nós vamos trabalhar com essas famílias. Então, assim, como eu disse, cada indivíduo, cada família tem as suas particularidades e elas precisam ser respeitadas e tratadas como tal, né? Então, de forma séria, documentada, né? Sim, nós temos prontuário também, sim, assim como todos os outros profissionais da saúde. Nós temos a questão das avaliações, levantamentos socioeconômicos, relatórios, estudo social, discussão de caso em equipe. Então, tem todo um E protocolo. o serviço social pode atuar em empresas privadas? Sim, pode. Ele pode atuar também dentro de empresas privadas. Tem empresas que têm empresas maiores, assim, elas trazem essa questão, né, do atendimento até mesmo dos trabalhadores, ou fazem campanhas dentro da própria empresa para promoção de bem-estar para outras pessoas de fora, ou para crianças, ou voltado. Então, assim, empresas maiores trazem, sim, essa questão do assistente social trabalhando dentro da equipe, e que é riquíssimo. Riquíssimo, que trabalha o social, o emocional, trabalha em saúde. Sim, trabalha né? tudo Inclusive isso. tem, né, os meses amarelo, branco, As prevenções, azul, né, as rosa. campanhas dentro das empresas, a gente trabalha toda essa... falado e destacado. A gente... Sempre a maioria das campanhas são promovidas por assistente social. Sim, Legal. isso é bem bacana. Todo assistente social é psicólogo também? Olha, como que eu posso dizer? Na prática Na prática, acaba sendo. Você tem que ter um pouco ali do jogo de cintura. Tanto é que dentro da formação, dentro da graduação, nós estudamos um pouco de psicologia, sim. Tem alguns pontos, sim, nós trabalhamos, mas assim, né, respeitando cada profissional na sua área aí, mas é uma profissão de muita escuta. Né? Então, por isso que se torna ali, o pessoal acaba, né, até mesmo confundindo, porque é muito escuta, é muito acolhimento. Só que eu acho assim, cada um vai trazendo. A Castrícia foi meu par durante um tempo. Nós trabalhávamos juntos. Eu era assistente social, ela psicóloga. E, assim, é engraçado, porque a gente olhava uma situação, eu tirava N questões, ela tirava X questões, e a gente trabalhava isso junto. Visões diferentes. Exatamente. Então, um sempre foi complemento do outro. Então, é uma relação bem próxima. A importância de todos se respeitarem e se incluírem e ver a importância de cada um, né? É onde termina aqui o meu trabalho, inicia o seu. Exatamente. Assim, o que a gente pode contribuir um com o outro. Eu falo assim, todo assistente social tem que ter seu psicólogo. E todo seu psicólogo tem que ter o seu assistente social. Muito bacana essa troca, né? Porque é riquíssimo. É um complemento. E agora vamos jogar. Sim! Nós vamos apresentar aqui para você um jogo da editora. Sentir e que Expressar bacana. é um jogo que contém 15 cartas das emoções,
riquíssimo, além do jogar, né? Porque a gente trabalha dentro dessa questão socioemocional e hoje está muito vinculada, tanto no social, quanto na educação, quanto na saúde. Sim. A gente fala, né? A gente costuma falar que não tem como hoje viver a saúde sozinha, a educação, né? E a família, que é a tríade que a gente sempre defende. Então, não adianta, uma tem que estar, da mesma forma que a gente falou dos profissionais que estão juntos, né? Essa questão da saúde e educação também tem que caminhar. Porque o professor também é um pouquinho de tudo, né? O professor ele é mãe, ele acolhe, ele chama quando tem que chamar, ele traz a responsabilidade, ele tem a questão do ensino, então o professor... E os jogos trazem isso, né? A gente consegue entrar aí em várias questões e esse jogo é muito divertido, é um jogo que a gente vai falar um pouquinho sobre si. É tão difícil a gente falar sobre nós, né? É mais fácil falar sobre o outro. Né, Castrícia? É muito difícil, porém é necessário, né? Até para autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, profissional. E é um jogo que você consegue em sala de aula, ou em ambiente de trabalho, numa HTPC, numa equipe multi, um termômetro mesmo das emoções daquele contexto que a equipe está passando naquele momento, né? Porque não é só individual, a gente tem que pensar no coletivo também. Clara, vamos começar por você. Qual é a sua emoção? A da cartinha aqui está escrito assim, ó, cansado. Mostra pra câmera. O que te deixa cansada? O que te deixa cansada? Olha, o que me deixa cansada é a rotina do dia a dia, né? Ser mãe, ser profissional, ter casa, cuidados, né? Mas, assim, é algo que nós estamos aí dispostos a todos os dias a refazer esse percurso, embora seja repetitivo muitas vezes. Criança pequena, né? Eu tenho 2 bem pequenas ainda, mas que é uma questão de que é o que eu penso assim, ó, tudo é fase. Então, hoje eu estou aqui, isso me cansa. Mas, ao longo do tempo, o que era cansaço vai passar a ser orgulho, porque é o que a gente traz para eles, né? Então, hoje, talvez acordar às 5h30 da manhã todos os dias, de segunda a sexta, para arrumar arrumar outro, e mamadeira, e leite, e uniforme, isso seja um cansaço. Mas que bem feito esse cansaço, lá na frente eu vou colher bons frutos. E vai passar essa fase, E vai passar. E vai sentir saudade. E aí cada fase a gente vai tendo um cansaço diferente e uma recompensa, né? Eu não quis atrapalhar no meio da frase, adorei, isso mesmo. Mas é isso, meu cansaço hoje, ele tem um bom motivo. Os meus filhos, É assim a que a gente rotina. tem que pensar, né? Que tudo se coopera para o bem. É Sim. sempre assim. Você, Tabata? O que me deixa apaixonada. Já até sei. São tantas coisas, meu neto, imaginei. Isso é muito meus bom. filhos. Mas assim, hoje eu vou falar de forma profissional. O que me deixa apaixonada é realmente ver uma profissional como você, né? Que é apaixonada pelo trabalho. Independente das dificuldades. É lógico que a gente sabe que você é um ser humano. Gente, ela é assim, linda, com esse cabelo cacheado, maravilhosa todo dia. Não, tem dia que a gente... Que não dá. Tem dia que não dá. Mas assim, é sempre, todos os dias, a gente tem que renovar as nossas forças, as nossas energias, né? Os pensamentos positivos, porque dificuldades nós teremos. Sim. Então, assim, eu fico apaixonada em ver pessoas que realmente, né, fazem do seu trabalho como um propósito de vida para alcançar vidas. Então, assim, você está de parabéns. Ai, obrigada. Castrícia. Ai, o que me deixa animada. Ai, o que me deixa animada é quando eu recebo uma devolutiva do meu filho em terapia. Me deixa muito animada, porque é uma luta constante, né? Então, agora eu falo como família, como mãe. Então, isso me deixa muito animada, porque é algo que a gente conseguiu ao longo do tempo, não é uma chave do dia pra noite. É as conquistas. Então, eu sei que eu tô no caminho certo. É muito legal, né? É muito gostoso. E é isso, né, gente? Nós estamos chegando no fim. Né? Mas foi muito boa a conversa.
Foi mesmo. Muito gratificante, produtiva. muito rica. Sim, foram trocas incríveis. A gente descobriu hoje a importância do serviço social, a importância dessa profissão, né, dos profissionais que estão aí por trás desse lindo projeto, desse lindo trabalho de alcance às famílias, na parte mais humana, na parte de empatia, de se colocar no lugar do outro, independente da sua questão social, financeira, ética, né? Então, você está de parabéns. A gente fica muito feliz com a sua vinda. Eu agradeço a oportunidade de trazer voz a essa profissão, que eu particularmente sou apaixonada desde berço, né? Como eu já comentei. E é muito, assim, gratificante ver profissionais da minha categoria tendo voz, né? E participatividade, assim, nas demais áreas, né? De vocês terem a sensibilidade de ver a importância de um profissional, dessa proporção que é o assistente social, dentro dos processos. Então, eu fico muito agradecida. E agora é a hora, deixa um recado para as famílias, para gestores. Meu recado é assim, eu acredito que a essência da profissão, né, do assistente social é a insistência mesmo, a perseverança. A gente tem que ser insistente, não vai ser na primeira vez que nós vamos mudar o mundo. Nem sei se isso é possível totalmente, mas que não desistam, que persistam nos seus objetivos. Para quem ainda está em formação, que aproveite 100% mesmo, para que entenda todo esse processo, aproveite 100% o curso, a graduação em serviço social, para que os profissionais de atuação permaneçam na luta, porque é uma luta todos os dias. Muito bem, parabéns. E aqui é uma lembrancinha da TZ Editora para você. Obrigada. Que você aplique agora, né? Agora você vai ter sua um família. jogo aí dentro. Que bacana. Né? Com aquelas famílias que você também atende. Sim. Que você dissemine, né? Além do seu conhecimento pessoal, profissional, que agora você tem uma nova ferramenta. Muito bacana. Eu vou aplicar primeiro com meus filhos, né? E vamos lá. É um jogo muito bom, maravilhoso, que você consegue observar que cada um responde de uma maneira e cada um interpreta daquela situação que convém, né? E isso é individualidade, é só a gente respeitar o próximo. A gente acaba descobrindo coisas que a gente não imaginava, né? De sentimento daquela pessoa. Às vezes, cansaço, na maioria das vezes, né? Pegando um exemplo da sua carta, a gente só escuta coisas negativas. E hoje a gente escutou algo positivo em relação ao cansaço, né? Isso foi muito válido também. Nossa, é verdade. Né? Que a partir do cansaço nós podemos colher bons frutos. Com certeza. Bom, e a gente agradece mais um podcast, né? Mais uma vez a gente fala aí, se isso fez sentido para você, compartilhe, né? Se inscreva no nosso canal, deixe os comentários. A gente percebeu que hoje ser atendido por um assistente social faz toda a diferença na vida de uma pessoa, na vida de uma família, né? De um ser humano. E é isso, gente. Eu agradeço. Fiquem com Deus. Né? Que tenhamos mais oportunidades com você, porque é riquíssimo. Pode contar comigo sempre. Estou aqui para apoiar vocês, um trabalho maravilhoso que vocês vêm realizando. O material de vocês, assim, ó, traz uma condição para que essas crianças que têm acesso tenham uma evolução, assim, bem bacana. Obrigada. Dentro do que é o meu conhecimento profissional na área, eu fiquei, assim, encantada com o material de verdade. Gratidão, né? É verdade. E é isso, gente. Ser assistente social é lutar por uma sociedade mais justa, né? É isso mesmo. Então, é isso. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.